Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigre para mais um papo reto. Vamos falar de GAP hoje, vamos direto ao que interessa. Vamos falar de GAP. O que é o tal do GAP? Glúteos, abdômen e pernas. Treino específico para a região muscular aí que a galera faz. Um estilo aulão assim, com exercícios pontuais para esses grupos musculares. Vamos falar sobre pontos positivos e negativos. Deixa eu primeiro trazer para vocês aqui a minha tela. Trouxe uma matéria aqui, o que é GAP na academia, blá, 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 né? Benefícios, como é feito, né? E aqui eu só quero primeiro sacanear o pessoal do site aqui, né? Porque, olha só, pessoal, essa combinação proporciona queima calórica, sim, é verdade. Emagrecimento, pode ser que aconteça. E redução de gordura localizada. Gente, isso não acontece, gente. Não adianta querer vender o peixe que está estragado. Não é verdade isso aí, não é por aí. Não te ilude que não adianta nada. Mas vamos lá, quero falar do GAP. O que é o GAP, então? É uma ginástica, é legal, são exercícios localizados, normalmente utilizando o peso do próprio corpo, raramente se usa algum equipamento, né? E com grupos, então vamos lá, prós, né? Grupos musculares muito importantes, né? Musculatura abdominal, core, que é muito importante para a estabilidade, musculatura de membro inferior, coxa inferior, do dia a dia, fundamental. Glúteos, né? Que tem um apelo estético muitas vezes, mas também é um grupo muito importante para as extensões de quadril, né? Interessante, ainda outro ponto positivo. O gasto energético dessa atividade deve ser bastante grande, porque nós temos muitos músculos envolvidos, né? Quando você pensa em fazer um exercício de membro inferior, você tem uma quantidade enorme de grupos musculares, o que eleva o gasto energético, né? Ainda, né? Você não precisa usar equipamento, você usa o próprio peso do corpo e consegue fazer vários exercícios e, consequentemente, não tem o problema de ter que precisar do equipamento. Ainda, você muitas vezes pode fazer atividade em grupo, né? Alguns preferem atividade em grupo, mais motivante, mais interessante, mais desafiante, existe a interação social, que é show de bola, que é legal. E ainda, provavelmente você vai ter um exercício aí com uma boa capacidade de gerar uma resistência localizada, né? Muitas vezes usando bastante repetições na execução de cada série, e com isso também um certo nível de atividade aeróbica bem interessante. Então, capacidade cardio, capacidade de resistência localizada como pontos positivos, ok? Vejo isso como principal benefícios dessa modalidade e veja bem, se você gosta dela, é isso que você tem que fazer. Não estou dizendo que sim ou que não, estou só apontando algumas considerações. E quando a gente vai para os pontos negativos, vamos lá, estou com a minha listinha aqui. Temos uma limitação que você não trabalha outros grupos musculares, obviamente, né? Então, existe uma necessidade de complemento de um outro treino para você garantir um mínimo de atividade física de membros superiores, por exemplo. Pode ser que você não consiga alcançar uma intensidade tão alta. Alguns exercícios é possível que você consiga intensidades mais altas, mas pode ser que outros exercícios você vai fazer lá 20, 30, 50 repetições, né? Entrando numa zona aí que sai da zona de força, e aí você perde a capacidade de melhorar a sua força. Então, pode ser que em alguns exercícios você não consiga desenvolver a sua força na sua plenitude. Vai melhorar? Vai, mas não na sua plenitude. Então, a falta de intensidade pode gerar isso. Outra coisa, você tem atividades muito repetitivas, às vezes séries muito longas, às vezes muito parecido tipo de exercício, muitas variações de agachamento, o que pode ser um pouco monótono, o que pode ser um pouco cansativo, o que pode gerar um certo estresse nas suas articulações, principalmente de joelho, e quadris e tornozelo. Então, pode ser que algumas pessoas não se adaptem muito bem a esta carga, a esta intensidade, de forma tão repetitiva. Você, enquanto que indivíduo dentro do grupo, pode estar num nível diferente, e aí a sua atividade ou pode ser muito fraca ou muito forte, e aí gera algum problema. Sempre que nós temos modalidades coletivas é um problema. Então, uma boa conversa com o professor para tentar dosar a carga na medida certa para você sempre é interessante, e não simplesmente sair acompanhando o seu grupo. Ainda, né, você tem o fortalecimento de alguns grupos musculares e outros não, podendo gerar alguns desequilíbrios musculares, né? E ainda a falta, às vezes, né, você tem muita atividade de glúteo abdominal, por exemplo, mas você não tem, às vezes, flexores de quadril, lombares, né, outra musculatura que seria importante. Então, assim, de forma geral, uma modalidade top, legal, bacana, você gosta de fazer, continue fazendo. Mas saiba que não existe modalidade completa, não existe modalidade que traz o 100%.
é uma boa modalidade e para quem curte é isso que conta. Tá certo, gente? Valeu, me acompanha aí, vamos se falando. Um abraço.